Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso, um prazer como sempre, inenarrável estar aqui mais uma vez trazendo as mais importantes notícias, as mais importantes dicas para você que fará logo logo o concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Bem, para dar continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos falar hoje em especial sobre o tema ainda vegetação, que nós já abordamos em 2 outros vídeos que eu tenho certeza que vocês já devem, portanto, ter assistido. Já assistimos aqui uma aula sobre como a vegetação brasileira, em especial, ela se organiza, a maneira como ela encontra-se, portanto, diferenciada, não só no que diz respeito ao tamanho, mas outras características relacionadas à umidade, à pluviometria e dentre tantas outras questões. Nós abordamos em 2 outros vídeos, em especial, as formações florestais de porte arbóreo e nós vamos agora dar continuidade falando em especial sobre as formações de caráter arbustivo e também herbáceo. Lembrando sempre que falarmos em vegetações arbustivas, estamos falando de vegetações de médio porte. Sempre que falarmos em vegetações herbáceas, estamos falando de vegetações de pequeno porte, diferente das arbóreas que foram vistas nas aulas anteriores. Tanto na aula em que nós abordamos em especial a floresta amazônica, como também a aula em que nós abordamos em especial a Mata Atlântica, como também a Mata dos Pinhais, assim como a própria Mata dos Cocais. Sem mais delongas, eu te convido mais uma vez para que você venha, portanto, ao quadro comigo. Vamos lá. Pessoal, como de costume, eu sempre trago para vocês o meu endereço de e-mail, assim como o endereço das redes sociais, do Facebook, para que vocês possam estar entrando em contato. Será, sem dúvida alguma, um prazer inenarrável estar com vocês até online, virtualmente, nas redes sociais. Esse mapa vocês já viram em outras aulas, que é o mapa que retrata exatamente a configuração vegetal do Brasil. Eu não pretendo me estender nele, pois, na verdade, nós já analisamos ele de maneira muito profunda nas aulas anteriores. O que eu quero, na verdade, é apenas mostrar que o que já foi discutido por nós até aqui foram exatamente esses conjuntos, com exceção dos manguezais e das restingas que nós vamos discutir hoje, tá ok? Então já falamos sobre a Mata Atlântica, já falamos sobre a Amazônia, já falamos das araucárias e já falamos aqui também sobre a Mata dos Cocais. Na aula de hoje nós vamos falar em especial sobre todos os demais restantes, assim como também iremos falar sobre os manguezais e as restingas. Então, para dar continuidade, vou começar falando sobre a Mata Galeria, ou também conhecida como mata ciliar. Pessoal, sempre que nós falarmos em matas ciliares, a primeira coisa que eu peço é que você lembre dos seus cílios. A função dos teus cílios é exatamente proteger os teus olhos contra as impurezas. Da mesma forma que os cílios eles impedem que impurezas simplesmente caiam em nossos olhos, perceberemos que a vegetação ciliar, também chamada de galeria, ela é exatamente responsável por impedir que impurezas caiam dentro dos rios. Sempre que nós falarmos em mata galeria, assim como mata ciliar, que é a mesma coisa, é importante que você lembre que essa vegetação é uma vegetação ribeirinha, ou seja, é uma vegetação que está localizada nas margens dos rios. E a sua localização marginal aos rios é exatamente a principal responsável por impedir que os rios eles sofram processos de soterramento, mais conhecidos como assoreamento. O assoreamento é um dos maiores e mais preocupantes impactos ambientais que o Brasil e o mundo sofrem hoje. Todos os rios, sem exceção, todos os rios brasileiros são hoje impactados por esse processo de assoreamento, que é um processo que está diretamente associado ao desmatamento da vegetação ciliar. Acompanha comigo a seguinte questão. Se eu tenho, portanto, uma vegetação localizada nas margens que impede as impurezas de cair no rio, qual vai ser a principal consequência se eu a desmatar? Se eu desmatá-la, nós vamos observar que a principal consequência será exatamente que as impurezas que antes, outrora, eram impedidas de entrar no rio, elas cairão, portanto, agora dentro dos rios. O que nós vamos observar é que essa vegetação ciliar, ela acaba tendo, portanto, uma importância fundamental para a manutenção, para a vida destes rios. E o que acontece é, hoje, sobretudo com
um novo acordo ou um novo Código Florestal, que é uma das maiores vergonhas que esse país já aprovou no Congresso. O novo Código Florestal, para começo de história, o que é que nós precisamos entender? O que é um Código Florestal? O Código Florestal que existia até então, ele foi criado em 65, ou seja, já fazia bastante tempo, ou simplesmente 50 anos. Há 50 anos foi criado o nosso Código Florestal, só que é um código que sofreu muitas mudanças ao longo desses 50 anos, mudanças essas que acabaram transformando esse código muito mais em um obstáculo de preservação do que propriamente num obstáculo de destruição. O que nós vamos observar é que esse código, ao longo desses últimos 50 anos, ele sofreu tantas emendas, tantas mudanças, que ele acabou simplesmente tornando-se um código obsoleto, ultrapassado, que não tinha absolutamente finalidade, utilidade nenhuma. E, na verdade, ele acabou se transformando num código intransigente. O que aconteceu foi que nos últimos anos, em especial de 2012 para 2013, tivemos amplas discussões acerca do novo Código Florestal brasileiro, e esse novo código, ao invés simplesmente de propor mudanças significativas que preservassem o meio ambiente, que impedissem as nossas formações de serem invadidas, destruídas, de serem esquartejadas pelo agronegócio, o que aconteceu foi o contrário. O novo Código Florestal brasileiro, ele, por exemplo, amplia as áreas de desmatamento. Já pensou? Foi discutido um projeto que tinha o intuito inicial de preservar, mas que no final das contas acabou simplesmente dando, na verdade, condições aos grandes empresários do agronegócio simplesmente de ampliarem as áreas de desmatamento. Vou te dar uma ideia. Antigamente, nós só podíamos nos aproximar das margens dos rios no máximo a 30 metros. Ou seja, só era permitido até 30 metros exatamente porque tinha essa preocupação acerca do assoreamento. Com o novo código, a gente pode até mesmo chegar a 15 metros do rio. Ou seja, se antes nós só podíamos chegar até 30 e já estávamos sofrendo problemas com isso, imagine você agora que a gente vai ficar ainda mais perto. Pessoal, o que são 15 metros? 15 metros são absolutamente nada. Se você simplesmente permitir que 15 metros seja a única distância que separe as produções canavieiras, cacaueiras, produções de soja e tantos outros cultivos que você imaginar. Se você imaginar que apenas 15 metros vai separar essas grandes produções agrícolas do rio, você perceberá, portanto, que na verdade nós estamos caminhando rumo a uma destruição total do patrimônio vegetal e ambiental brasileiro, o que é muito preocupante. E é exatamente dentro desse contexto que entra a vegetação ciliar. A vegetação ciliar, ela é responsável por impedir que os rios morram. Só que quando eu desmato essa vegetação ciliar, eu vou promover um dos maiores impactos, que é o assoreamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar das dunas fixas e das dunas móveis. Existem dois tipos de dunas. Existem aquelas dunas que simplesmente não se movem, e, portanto, são chamadas de dunas fixas, e existem as dunas que são chamadas de móveis exatamente porque elas se locomovem. O que acontece é, a diferença de uma duna fixa para uma duna móvel é o revestimento vegetal que ela possui. Como assim? Uma duna móvel, ela não tem revestimento. Se ela não tem revestimento vegetal, ela não tem as raízes das plantas para poder imobilizá-la. Se ela não tem as raízes, ela vai ficar se locomovendo. Já a duna fixa, ela é exatamente imóvel, ou seja, ela é fixa por conta que ela possui um amplo revestimento vegetal, e esse revestimento, junto com as suas raízes, acabam compactando o solo das dunas, que impedem elas de se locomoverem. Essa ideia é importante para você entender a função das vegetações ciliares. Se eu desmato a vegetação ciliar, que é exatamente a vegetação que compacta o solo nas margens dos rios, o que é que vai acontecer? Se eu desmato, eu já não terei mais as raízes para compactar o solo. Se eu não tenho mais as raízes, o solo vai sofrer um processo de afrouxamento, e esse afrouxamento fará com que várias camadas do solo, vários sedimentos se depositem no fundo do rio. E quando eles se depositam no fundo do rio, a consequência é que o rio, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais raso, e à medida que ele fica cada vez mais raso, ele acaba, portanto, sofrendo um processo de aterramento.
aterramento, e esse aterramento gera impactos não só ambientais com a perda da biodiversidade, mas gera impactos econômicos, por exemplo, para as comunidades pesqueiras que vivem no entorno de grandes rios, gera impactos sociais com o desemprego, a fome de muitas dessas famílias que sobreviviam anteriormente com a pesca. Então nós temos aí vários impactos, não só ambientais, mas também econômicos e sociais. Beleza? Tá claro então o que é Mata Galeria? Então vem comigo novamente para o quadro. Vamos lá. Então nós temos, portanto, aí as matas galerias auxiliares como algumas das principais vegetações brasileiras são encontradas ao longo dos cursos fluviais, localizam-se principalmente no Planalto brasileiro, e essa riqueza e, sobretudo, o porte, eles aumentam quanto mais próximo nós estivermos do rio. Ou seja, quanto mais próximo ao rio, maior será essa vegetação galeria e maior será também a riqueza, ou seja, a biodiversidade que ela possuirá. Tá ok? Gente, segunda vegetação que nós vamos estudar hoje é a nossa caatinga. Caatinga, que é um termo indígena que significa mata branca. A nossa querida caatinga, também conhecida como mata branca, nada mais é do que uma genuína vegetação brasileira. É importante dizer que ela é exclusivamente brasileira, é o único bioma que só existe, portanto, no Brasil. A caatinga é uma vegetação exclusiva do patrimônio vegetal brasileiro que nós não encontraremos, portanto, em nenhum outro lugar do mundo. Fica essa dica importante, viu? Atenção! Sempre que nós falarmos em caatinga, é sempre importante lembrar que é uma vegetação que está localizada no sertão nordestino, mas se nós, na verdade, compreendermos que o sertão ele não está localizado apenas no Nordeste, como assim não só no Nordeste? Bora lembrar, por exemplo, do nosso famoso polígono das secas. O polígono das secas, nós já aprendemos nas nossas primeiras aulas, nada mais é do que uma região que sofre com secas periódicas. E essa região que sofre com secas periódicas, ela está sobretudo no sertão nordestino, mas também localizadas em partes do estado de Minas Gerais, em especial no norte de Minas. E o que nós vamos observar é que é exatamente lá onde nós encontramos também parte da vegetação de caatinga. Ou seja, a caatinga não é uma vegetação exclusiva do Nordeste, ela é exclusiva do Brasil, mas além do sertão nordestino, nós encontramos também caatinga no norte de Minas Gerais, na região conhecida como Vale do Jequitinhonha, onde nós encontramos a atuação do polígono das secas. Além disso, é uma vegetação de clima semiárido, é uma vegetação xerófila. O que significa isso, Pedro? Significa dizer que é uma vegetação adaptada às secas. Olha que coisa importante, por favor. A vegetação xerófila não é uma vegetação seca, é uma vegetação adaptada às secas. É uma vegetação caducifólia, isso tudo por quê? Porque as folhas caem. Folhas caem. Por que as folhas caem? As folhas caem não é por conta do outono. As folhas caem é simplesmente como uma adaptação, uma evolução para poder reduzir a evaporação, a transpiração que as plantas sofrem durante o período de altas temperaturas. Pensa comigo uma coisa. A caatinga é uma vegetação que vive no semiárido. O semiárido, nós aprendemos na aula de clima, que é uma região onde nós temos um índice pluviométrico inferior a 700 milímetros, ou seja, chove muito pouco. Além de não chover muito, você imagina só o seguinte, se essas plantas mantivessem suas folhas, a área de insolação seria maior. Logo, pensa comigo a seguinte situação. Se as plantas mantêm as suas folhas, essas folhas ficarão expostas aos raios solares, e quanto maior for a exposição, maior será a transpiração e, consequentemente, ela perderá mais água. Se a planta ela evolui e nesta evolução ela perde as suas folhas, nós vamos observar que perder as folhas é simplesmente uma evolução biológica que faz com que ela reduza a área de insolação sobre si, fazendo dessa maneira com que a transpiração diminua e, consequentemente, ela economizará água dentro de si. Economizar água dentro de uma região em que não chove é, sem dúvida alguma, um fator
crucial de sobrevivência. Eu volto até ao outro ponto porque é interessante. É muito comum as pessoas dizerem que a caatinga é a vegetação seca. Na verdade, ela é adaptada às secas. Se você, por exemplo, visitar o sertão em um período chuvoso, você certamente não reconhecerá a caatinga. Você não reconhecerá a caatinga porque você está tão acostumado a ouvir dizer que a caatinga é a vegetação seca, que quando você encontra a caatinga verdejante, folheada, da maneira mais exuberante que as chuvas proporcionam, você acaba achando, na verdade, que se trata de uma outra vegetação e não da caatinga. E aí eu deixo a dica para ti. A caatinga é das vegetações mais lindas que existem no mundo e durante o período chuvoso, o seu verde, a sua folhagem, as suas flores são tão lindas que muitos, na verdade, acabam não acreditando que se trate de uma vegetação de caatinga. Uma outra característica fundamental que nós não podemos esquecer é que ela é uma vegetação aciculifoliada, ou seja, as suas folhas são folhas em forma de espinhos, folhas em espinhos ou simplesmente folhas em agulhas. Essas folhas em espinhos ou agulhas são simplesmente evoluções, adaptações também da planta. A planta ela simplesmente se adapta exatamente para poder reduzir a exposição à iluminação solar. Ou seja, tem espécies de caatinga que perdem as folhas ou simplesmente tem espécies que transformam as suas folhas em espinhos para também exatamente reduzir a área de insolação. E aí eu peço que você imagine, por exemplo, o cactus, o mandacaru, que são exatamente plantas recheadas de espinhos, e cada um daqueles espinhos, na verdade, se refere a uma folha atrofiada. Portanto, não se esqueçam disso. A caatinga faz parte do grupo das cactáceas, e aí nós vamos observar que as cactáceas são vegetações de cascas grossas, e essas cascas grossas, elas são exatamente grossas para poder manter e preservar a maior quantidade de água possível dentro de si. Além disso, a caatinga é uma vegetação heterogênea, ou seja, é uma vegetação diversificada. Só para você ter ideia, no início da colonização, quando os primeiros botânicos ou farmacologistas chegaram ao Brasil, eles identificaram de cara pelo menos 15 a 16 espécies de caatinga que evidentemente foram sendo descobertos com o passar do tempo, um número ainda maior. Tá ok? Essa vegetação possui raízes longas e profundas. As raízes longas e profundas são exatamente para que eles possam captar água do subsolo, porque se não chove na superfície, de onde é que vocês acham que a caatinga vai tirar água? Vai tirar água do subsolo. Por isso que são vegetações de raízes longas e profundas, beleza? Não se esqueçam disso, por favor. Pessoal, bora falar sobre o cerrado. O cerrado é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes biomas que nós temos no Brasil. O cerrado, junto com a Mata Atlântica, formam os únicos dois hotspots que nós encontramos em território brasileiro. E aí você talvez esteja se perguntando o que é um hotspot, o que são os hotspots. Pessoal, hotspots são simplesmente biomas com elevada biodiversidade, certo? Uma elevada biodiversidade, e além da elevada biodiversidade, eles estão altamente impactados. Ou seja, para ser um hotspot, eu preciso ter uma elevada biodiversidade e eu preciso estar altamente impactado. Quais são, portanto, os únicos dois hotspots brasileiros? Um deles é o Cerrado e o outro, como eu já mencionei, é a nossa Mata Atlântica, que é, sem dúvida alguma, uma das mais importantes, junto com os cerrados, biomas que nós encontramos em território nacional, beleza? Pessoal, o cerrado, ele nada mais é do que uma espécie de savana. Ele é um tipo de savana que nós encontramos, portanto, aqui no Brasil. As savanas africanas, elas podem, portanto, ser representadas de maneira muito, mas muito fiel através dos nossos cerrados, que, claro, evidentemente, não significa dizer que ele vai ter as mesmas características, porque cada vegetação simplesmente possui características particulares do ambiente em que eles estão localizados. Mas é uma vegetação, portanto, que possui uma especialidade no que diz respeito à sua biodiversidade de maneira extraordinária. E como eu já disse,
ele é um hotspot. Logo, além da sua elevada biodiversidade, ele possui um nível de impacto ambiental hoje que aproxima-se da casa dos 97% de destruição de mata nativa. Cuidado, dizer que 97% da mata nativa foi destruída não significa dizer que nós temos apenas 3% de cerrado. Significa dizer que a primeira mata, que é a primeira natureza, ela foi quase totalmente destruída. Hoje existem várias áreas de reflorestamento de cerrado, só que esse reflorestamento é a chamada segunda natureza, porque é exatamente uma vegetação que está sendo reimplantada. Ela não é aquela primeira que nós tínhamos antes da destruição, beleza? Características do cerrado importantíssimas que vocês não podem esquecer. É uma vegetação predominante do centro-oeste brasileiro. É uma vegetação que possui como característica um clima tropical típico. O que é um clima tropical típico? É um clima que está adaptado a uma alternância. A uma alternância de ambiente úmido e ambiente seco. Nós temos uma alternância de ambiente úmido e nós temos uma alternância de ambientes secos. Isso, portanto, é o que formam os nossos cerrados. É uma vegetação, lembrando de uma coisa, viu? Como assim uma alternância de ambiente úmido e seco? É até importante eu voltar para que a gente... É porque eu estou sendo um pouco mais preciso nos comentários, porque a gente já falou sobre isso na nossa videoaula sobre climas, e aí eu peço a você, assista novamente a nossa aula sobre climas para que você possa entender o que é o clima tropical típico e, sobretudo, essa alternância de ambiente úmido e seco. Mas, de maneira geral, o que você precisa entender é que o clima tropical típico ele possui duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco. E aí nós temos, portanto, essa alternância, e o cerrado está adaptado a ela. É uma vegetação aberta com galhos retorcidos exatamente por conta do período seco, que faz com que os galhos eles se atrofiem também, semelhante ao que acontece com a caatinga. Existem três tipos de cerrados. Existem os cerradões, que são vegetações arbóreas, e se elas são arbóreas, elas são, portanto, de grande porte. Existem os cerrados típicos, que são aqueles de maior número e expressividade, que são vegetações arbustivas. E existem os campos cerrados, que são vegetações herbáceas. E essas vegetações herbáceas são exatamente as vegetações rasteiras. Beleza, galera? Não se esqueçam deles, por favor. Pessoal, falar sobre os campos. Os campos são simplesmente vegetações herbáceas que podem ser muito bem representados pelos pampas ou simplesmente as campanas gaúchas. Os campos são, em geral, vegetações que estão localizadas no sul do Brasil e são vegetações que podem ser classificadas como limpas ou sujas. Se eu tiver um campo como esse, onde simplesmente nós não temos vegetações arbustivas, nem vegetações arbóreas, eu vou dizer que esse campo ele é um campo limpo. Agora, se eu tenho, por exemplo, um campo onde você vê toda aquela imensidão de vegetação rasteira, mas dentro daquela imensidão de vegetação rasteira você tem uma formação vegetal arbustiva ou arbórea, a gente diz que esse campo, portanto, ele é um campo sujo. E esses campos, repito, são vegetações que estão localizadas em especial no sul do Brasil, possuem clima subtropical, caracterizam-se por ter uma topografia, um relevo suave, em especial um relevo de planície, e nós vamos observar que são, em geral, portanto, vegetações herbáceas. O principal exemplo é o famoso capim mimoso. Logo, essa vegetação é excelente para o pasto. Beleza, gente? Dando continuidade. Bora falar agora sobre o nosso complexo do Pantanal. Sempre que nós falarmos no Pantanal, é importante que você entenda que a palavra complexo se refere a um conjunto de vegetações. O complexo do Pantanal nada mais é do que um conjunto de vegetações que reúne, por exemplo, espécies de floresta amazônica, espécies de cerrado, espécies de araucária, espécies de campos e até mesmo algumas partes existem algumas espécies de caatinga em pequena escala, em pequenas amostras, de maneira muito irrisória. A palavra
palavra complexo, ela dá uma ideia exatamente de uma miscigenação, de uma mistura de vegetações. E é exatamente esse o encontro de inúmeras formações vegetais que tornam o Pantanal uma das mais ricas e exuberantes formações vegetais do Brasil e do mundo, com uma elevada biodiversidade, podendo ter, portanto, vegetações de pequeno, de médio e de grande porte, mas, sobretudo, é caracterizada por sofrer grandes inundações durante o período chuvoso. O período chuvoso faz com que os rios transbordem e o transbordamento dos rios gera uma imensa inundação dessas planícies. Para encerrar esses nossos estudos, vamos falar sobre a vegetação litorânea. E sempre que nós falarmos na vegetação litorânea, é importante lembrar não só dos manguezais, mas também das restingas. Bora falar em especial sobre os nossos manguezais. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender é que os manguezais são vegetações que estão localizadas em planícies fluviomarinhas. Pedro, o que é uma planície fluviomarinha? Flúvio significa rio, marinha significa mar. Uma planície fluviomarinha nada mais é do que uma planície onde há o encontro do rio com o mar. Lembrando que os manguezais são típicos ou simplesmente específicos de áreas tropicais. E aí nós vamos observar que esses manguezais, eles acabam sendo, portanto, vegetações predominantes de regiões de encontro do rio com o mar. Não há saída, galera, viu? Presta atenção. Todo e qualquer encontro de rio com mar forma manguezal. E aí esses manguezais, por estarem localizados no encontro do rio com o mar, eles acabam sendo vegetações halófilas. Pedro, o que significa halófila? Significa adaptada a ambientes salinos. Nós temos, então, locais salobros, que é exatamente associados ao sal. Nós vamos observar que os manguezais possuem raízes aéreas, ou seja, são vegetações pneumatóforas. E aí você talvez se pergunte o que é que significa isso. Pessoal, não sei contar a vocês, mas a minha infância foi maravilhosa e eu cansei de correr em manguezais. Sempre que eu ia ao manguezal, eu sempre reparava e com muita curiosidade eu via as raízes das plantas saindo direto do solo. Não sei se vocês já viram isso, mas é curioso quando você visita o manguezal, é mais ou menos assim, ó, imagine que aqui é o solo, aí aqui nós temos uma árvore, certo? Imagine você que a raiz dessa árvore, ela simplesmente sai do subsolo em direção exatamente ao solo. Ela sai do subsolo em direção ao solo exatamente para respirar. Por que a raiz sai para respirar? Porque dentro do solo de manguezal nós não temos uma boa oxigenação. Aí você talvez esteja se perguntando por que a oxigenação ela é baixa dentro dos manguezais. Gente, dentro dos manguezais, nós vamos encontrar um índice de decomposição de matéria orgânica muito elevado. A decomposição é tão elevada, mas tão elevada dentro dos manguezais, que no processo de decomposição de matéria orgânica, quase todo o oxigênio que está dentro do solo ele vai ser simplesmente consumido, fazendo dessa maneira com que as raízes, para sobreviver, elas não tenham outra saída senão saírem do subsolo. Por isso que as raízes elas saem à superfície para poder respirar. E aí nós chamamos isso de raízes aéreas ou pneumatóforas. E como se trata de um ambiente repleto de, podemos chamar até mesmo de um lamaçal, nós vamos observar que os solos dos manguezais nada mais são do que solos pantanosos. Lembrando sempre, vegetação litorânea está associado não só aos mangues, mas associado também à vegetação de restinga. E sempre que nós falarmos em restingas, estamos falando das vegetações que recobrem as dunas. E aí eu já falei para vocês que se eu tiver uma duna com revestimento vegetal, ou seja, uma duna com restinga, essa duna vai ser fixa. E se eu tiver uma duna careca, sem revestimento vegetal, essa duna vai ser móvel. Beleza, galera? Gente, encerramos aqui mais uma participação, mais uma videoaula, trazendo para vocês, portanto, algumas dicas importantíssimas para você que fará a prova do concurso da Polícia Militar de logo mais. Fica o meu abraço, o meu desejo de bons estudos e até mais na nossa próxima aula. Tchau, tchau.